Bem, nós já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal neste exato momento, os ministros dirigindo seus respectivos lugares para o início da sessão plenária desta quinta-feira. Nós vamos, como sempre, portanto, acompanhar na tarde de hoje a sessão ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Eu peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária, realizada em 25 de fevereiro de 2015. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, vice-presidente. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki e Roberto Barroso. Ausentes justificadamente o ministro Ricardo Lewandowski, presidente, em viagem a Londres, Inglaterra, para participar do Global Law Summit, em comemoração aos 800 anos da Magna Carta, e o ministro Dias Toffoli, participando do Congresso Internacional Diálogos Judiciais no Sistema Interamericano de Garantia dos Direitos Humanos, realizado em Barcelona, Espanha. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior, foram julgados alguns feitos, entre eles ações diretas de inconstitucionalidade. Consulto os pares para saber se há alguma alteração a fazer na ata e, não havendo, considero-a aprovada. Mas tem uma continuação. Está bem. Senhoras ministros, senhores ministros, em continuação ao julgamento havido ou iniciado na sessão de ontem, eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.079, que procede do Espírito Santo, sendo relator eminente ministro Roberto Barroso. Aqui, segundo o resumo que tem em mãos, preliminarmente o tribunal, por maioria, reconheceu a ilegitimidade ativa da requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, vencido o ministro Teori Zavascki. Em seguida, o julgamento foi suspenso, ausente justificadamente, o ministro Lewandowski e o ministro Dias Toffoli, pelos motivos já indicados. Presidiu o julgamento a ministra Carmen Lúcia, vice-presidenta. Presidenta, Vossa Excelência prefere ser chamada de presidenta ou presidente? Presidente. Presidente. Então, vice-presidente desta Igreja Suprema Corte. Com a palavra, o eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, seja bem-vindo de volta. Obrigado. E, para benefício de Vossa Excelência, que não pôde estar aqui ontem, eu resumo em um parágrafo a questão de que se trata. Está em discussão uma lei do Estado do Espírito Santo que instituiu o regime de subsídio para o pagamento de professores no âmbito do Estado. Ao instituir o regime de subsídios, a lei permitiu aos professores já integrantes do quadro que optassem ou pelo regime de subsídio ou pela permanência no regime anterior, que era o regime de vencimentos mais vantagens pessoais. Portanto, esta é a questão posta. Uma lei que institui subsídios para professores e faculta aos professores que já se encontravam no quadro migrar para o regime de subsídios ou permanecerem no regime que desfrutavam anteriormente. Essa é a questão posta. Ontem nós debatemos aqui longamente, com objeções pertinentes do ministro Teori Zavascki, a questão da legitimação ativa dessa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Havia um precedente acerca da legitimação ativa dela, da lavra de Vossa Excelência, que eu acompanhei. O ministro Teori suscitou a discussão se isso não seria incompatível com algumas outras premissas que anteriormente já havia o Supremo estabelecido, e nós todos, salvo o ministro Teori, concluímos que, ainda quando pudesse haver alguma incongruência, nós estávamos evoluindo para um regime mais flexível de admissão dessas confederações sindicais.
E aí paramos, presidente, na admissão da legitimação ativa do direito de propositura desta confederação. Havia igualmente uma objeção quanto à pertinência temática, mas aqui ela não me parece relevante. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação certamente tem pertinência temática para debater regime jurídico dos professores. Portanto, eu sigo o julgamento e leio para os eminentes... Perdão, ministro relator, a questão da legitimidade foi já resolvida? Resolvida ontem. Pois não, porque não consta aqui das minhas anotações... Eu acho que não chegou a ser proclamada, mas foi por maioria vencido o ministro Teori Zavascki. Pois não. Então já fica notado que nessa questão preliminar o eminente ministro Teori Zavascki ficou vencido e foi reconhecida a legitimidade ativa desta confederação. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu leio, presidente, os dispositivos que acho importante que a Corte tenha conhecimento. O artigo 1º, ele institui o regime de subsídio. O artigo 3º prevê que o subsídio terá o seguinte valor no ano de 2008, terá um outro valor no ano de 2009 e terá um terceiro valor no ano de 2010. Portanto, a lei, ao instituir o subsídio, em alguma negociação, já estabeleceu qual seria este subsídio dos 3 anos subsequentes. Quanto ao direito de opção, ele vem previsto no artigo 4º, que tem a seguinte dicção: fica assegurado ao professor ativo, nomeado até a data da publicação desta lei complementar, o direito de optar a qualquer momento e de forma irretratável pela modalidade de remuneração por subsídio. Portanto, instituiu o subsídio, previu a possibilidade de opção e diz no artigo 7º, que é o último relevante: o professor estadual que não exercer o direito de opção, que lhe é assegurado, permanece remunerado pela modalidade de vencimentos com os direitos e as vantagens vigentes na data da publicação desta lei complementar. De modo que no Espírito Santo vigeram transitoriamente 2 regimes jurídicos, o de subsídio e o regime anterior, vencimentos mais vantagens pessoais. E aí vem a impugnação trazida pela Confederação, que alega violação a direito adquirido dos professores, alega violação ao mandamento da irredutibilidade da remuneração e violação ao princípio da isonomia, e deduz as razões pelas quais sustenta essas teses e pede que se interprete conforme a Constituição esta lei para permitir que os professores migrem para o regime de subsídios, mas possam continuar recebendo as vantagens pessoais. Portanto, o que eles questionam é a exigência de que se escolha um regime ou outro. E o pedido, essencialmente, é que se possa combinar o regime de subsídios cumulado com vantagem pessoal. Eu acho que, da simples descrição da hipótese, a solução já se afigura relativamente evidente. Há apenas uma questão processual que eu gostaria de abordar, porque ela é interessante e repercute sobre outros casos, é que, em relação ao dispositivo que já prevê os aumentos para 2008, 2009 e 2010, o autor da ação pede uma interpretação conforme à Constituição para que estes aumentos concedidos aos que estão em regime de subsídio beneficiem também os que optaram permanecer no regime antigo, que apenas terão os aumentos gerais que sejam dados aos servidores. Então, ele pede para interpretar conforme a Constituição o artigo 3º para assegurar a quem optou pelo regime anterior receber a mesma majoração dos que estão com os subsídios. Bom, o pedido, na verdade, é que se estenda a quem optou pelo regime anterior o aumento do subsídio ou que
se declare a inconstitucionalidade do aumento do subsídio porque não se estendeu aos demais. E aqui, esse é o ponto processual que eu destaquei e que merece um comentário, e já tem jurisprudência da Casa, é que há uma impugnação de que ele estaria, ministro Gilmar, acumulando um pedido de declaração de omissão, porque não se estendeu aos que optaram pelo regime anterior, ou, se não se estender, que se declare a inconstitucionalidade do dispositivo. Portanto, ele faz um pedido de declaração de inconstitucionalidade por omissão e, alternativamente, ele pede uma declaração de inconstitucionalidade por ação para retirar o aumento de todo mundo. Eu verifiquei que há alguns precedentes do Supremo, precedentes um pouco mais antigos, que, de fato, não admitem a conversão da ação direta de inconstitucionalidade em ação por omissão, nem vice-versa. Porém, há precedentes mais recentes, o próprio ministro Gilmar Mendes, que distingue esta hipótese, que é a ADIM 875, em que ele concluiu, a meu ver, acertadamente: tem-se, pois, aqui uma relativa, mas inequívoca fungibilidade entre a ação direta de inconstitucionalidade e o processo de controle abstrato da omissão, uma vez que os dois processos, o de controle de normas e o de controle da omissão, acabam por ter o mesmo objeto, isto é, a inconstitucionalidade da norma em razão de sua incompletude. Portanto, eu acho que aqui não há propriamente uma convolução de uma coisa em outra, porque o pedido é alternativo. Ou se reconhece a omissão, ou não reconhecida a omissão, que se declare a inconstitucionalidade. De modo que eu não vejo impossibilidade jurídica do pedido aqui, alternativo, e, portanto, eu passo a enfrentar o mérito, que considero, presidente, relativamente simples. Entendo que não há violação ao direito adquirido, porque, na verdade, trata-se de uma opção. Portanto, o professor que já está integrado ao quadro do magistério, que deseje permanecer na situação que tinha, não tem esta situação afetada, de modo que não vislumbro violação a direito adquirido. Tampouco vislumbro violação ao mandamento da irredutibilidade dos vencimentos, porque a lei, e a meu ver, com muita razoabilidade, permitiu a opção a qualquer tempo, de modo que o professor pode permanecer no regime anterior, que é o regime de vencimento mais vantagens pessoais, até o momento em que isso lhe seja mais favorável. A partir desse momento, ele fará a opção pelo outro regime, de modo que também não vejo violação à irredutibilidade de vencimentos. E tampouco vejo violação à isonomia. A isonomia, ela protege as pessoas de uma desequiparação que seja arbitrária ou que vise a um fim que não seja legítimo. Aqui, realmente, existem dois regimes jurídicos, o do subsídio e o regime de vencimentos mais vantagens. Porém, a convivência dos dois regimes não é contra os professores, é a favor dos professores. É uma desequiparação que permite que cada grupo escolha a situação que lhe seja mais favorável. Portanto, inexistindo discriminação, não há, a meu ver, violação ao princípio da isonomia. O que eu verifico é um tratamento desequiparado que permite a cada grupo de servidores fruir do regime que lhe seja mais favorável. A única coisa que eu acho que não merece ser acolhida é a pretensão de cumulação dos dois regimes jurídicos. Quer dizer, o sujeito quer o melhor dos dois mundos, o subsídio, que é mais elevado do que o vencimento, e as vantagens pessoais do regime de vencimentos mais vantagens pessoais. Isso, infelizmente, não me parece compatível
com a Constituição, nem, a meu ver, é um critério que faça uma justiça equitativa. Portanto, presidente, eu concluindo o meu voto, que deixei de ler para fazer uma exposição mais breve, há uma outra e última tecnicalidade, é que a impugnação recai sobre toda a lei, mas não há nenhuma impugnação fundamentada quanto ao artigo 2º, que de resto é irrelevante para a presente controvérsia, que cuida de promoção e progressão de professor. Portanto, por não ter havido impugnação fundamentada a esse dispositivo, eu simplesmente não conheço o pedido em relação a ele. E quanto aos demais, eu estou julgando inteiramente improcedente deixa eu retirar o advérbio inteiramente, porque, não conheço quanto ao artigo 2º e julgo improcedente quanto aos demais dispositivos. Pois não, então conhece em parte, na parte conhecida julga improcedente. Improcedente, exatamente, presidente. Colegas, estão de acordo? Não impugnação específica, impugnação genérica. Simplesmente não há, até porque não é relevante. Mas ele pede a impugnação, mas não diz por quê. Pois não, eu acho que não há divergência entre os colegas, a matéria foi muito bem explicitada pelo eminente relator. Posso, então, anunciar o seguinte resultado. Por maioria, julgaram legítima julgaram que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação ou em Educação, CNTE, possui legitimidade ativa para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade, vencido o eminente ministro Teori Zavascki, no mérito, por unanimidade, conhecer em parte da ação e, na parte conhecida, julgaram-na improcedente. Chamo agora do eminente ministro Luiz Fux uma ação, há um pedido de vista, já adianto, desde já da ministra Carmen Lúcia, uma ação direta de inconstitucionalidade de número 2.905, procede de Minas Gerais, sendo requerente a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CIF. Aqui há a seguinte resenha. Após os votos dos senhores ministros Eros Grau, Marco Aurélio e César Peluso, julgando procedente a ação direta, pediu vista dos autos a senhora ministra Carmen Lúcia. E, enfim, aqui se assinala também as sustentações orais de quem presidiu o julgamento na época, que foi o ministro Gilmar Mendes. Então, votaram pela procedência da ação já o ministro Marco Aurélio, o ministro César Peluso e os ministros Eros Grau. Os que estão no lugar, ministro Eros Grau e César Peluso, não votam, evidentemente. Então, está com a palavra a ministra Carmen Lúcia. Teori Zavascki não vota, que está no lugar do ministro César Peluso, e também o ministro Fux, que está no lugar do Eros Grau, não vota também. Na verdade, a relatoria era do ministro Eros Grau. É do ministro Eros Grau. Ele se assustou, tá porque Vossa Excelência falou assim... Assustou, bom... 2095... Não me lembrava de... É porque tem a Eu sou informado aqui que a judiciária automaticamente já faz essa mudança. Está substituição. Então, não vota o ministro Teori, porque o ministro... Já está. Então, não vota o ministro Teori, está com a palavra. Porque o ministro Peluso já votou e o ministro Marco Aurélio, eu acho que tinha votado também. Também votou. Aí... Os três votaram pela procedência da ação. Mas continua participando do julgamento, perdendo o réu, pode, inclusive, depois do voto da ministra, pode mudar de opinião. Da ministra Carmen Lúcia. Claro, sem dúvida. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, senhores ministros, eu vou pedir licença porque eu pedi para distribuir, mas neste caso eu pediria licença, senhor presidente, para fazer a leitura do meu voto, que é um pouco longo, mas eu explico por quê. A matéria até não é nova, porque ontem nós nos debruçamos sobre a questão do federalismo e do que seriam normas gerais, que é um tema que nós precisaríamos, até chegamos à conclusão, que seria de todo conveniente que a gente tivesse encontros com essa matéria. E quando eu preparei este voto, já tem algum tempo, e eu me debrucei sobre isso, eu me abstive ontem de acompanhar o ministro Fux, mas aí eu peço licença para fazer a leitura, porque tinha voltado a este tema,
que, como disse, é um retorno ao que falamos ontem, mas então eu gostaria de deixar apenas com alguma clareza o que penso. E, como disse, o presidente anunciou, há votos já proferidos. E, por isso, eu estou pedindo desculpas antecipadas, presidente, por fazer a leitura integral deste voto vista. Esta ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela Confederação do Sistema Financeiro, CONSIF, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei Mineira 14.507, que é de 2002, a estabelecer normas para a venda de títulos de capitalização e similares naquela unidade da federação. E para retomar esse julgamento, eu rememoro que a Lei Mineira é composta de 5 artigos. Primeiro, proibindo a vinculação de título de capitalização ou similar a outros produtos, caracterizadora do que se convencionou chamar de venda casada, se tem no artigo 1º, é vedada a vinculação a outro produto de título de capitalização ou similar, por meio de procedimento, técnica ou método utilizado, ainda que indiretamente, para fomentar ou garantir sua circulação ou venda. Fecho aspas. O segundo determina que a veiculação de informações ou de publicidade desses títulos de capitalização contenham dados comparativos entre os resultados dos rendimentos do título e os da caderneta de poupança em igual período. O terceiro dispõe sobre as penalidades advindas da inobservância dos preceitos anteriores, para as quais se fixaram penalidades de multa, suspensão de fornecimento do produto ou serviço, imposição de contrapropaganda, suspensão temporária da atividade. O 4º artigo cuida da entrada em vigor da lei e o 5º, a revogação das disposições a ela contrárias. Em 27 de junho de 2003, o então relator ministro Nelson Jobim adotou o rito previsto no artigo 12 da Lei 98/68. Foram prestadas informações pela Assembleia Legislativa e pelo governador de Minas, e o ministro Eros Grau, em substituição ao relator, acolhendo sugestão do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, determinou o sobrestamento desta ação até a conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591, na qual se discutia a sujeição às instituições financeiras às normas do Código de Defesa do Consumidor. E o advogado-geral da União, como procurador-geral, opinaram pela improcedência do pedido. Houve decisão de improcedência naquela ação direta 2591 e a consequente superação da alegada impossibilidade de se tratar como consumidor o usuário como destinatário final de serviços bancários, financeiros e de crédito, e teve-se início, então, em 25 de fevereiro de 2010, o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade. O que se tratava, portanto, era de venda casada, que é o objeto principal desta lei. Após os debates ocorridos naquela assentada, o relator ministro Eros Grau reajustou seu voto, que inicialmente era pela procedência parcial, para julgar a ação totalmente procedente, pela ausência de particularidade que permitisse a atuação legislativa concorrente do Estado, afirmando ainda existente norma geral da União, vedando a denominada venda casada, é o que se tem no artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor. Naquela assentada, acompanharam o relator, os ministros Marco Aurélio e César Peluso. Lembro aos senhores ministros que o tema discutido naquela oportunidade e que motivou o meu pedido de vista refere-se aos limites da competência legislativa concorrente, considerados os termos do artigo 24 da Constituição da República, notadamente a definição do que sejam normas gerais e o alcance da expressão para atender às suas peculiaridades, constante da parte final do parágrafo 3º daquele artigo 24. O ministro Eros Grau realçou em seu voto a dificuldade na formulação de definição acabada da expressão normas gerais, lembrando que juristas consagrados tentaram sem êxito essa tarefa. Não obstante essa dificuldade, é certo que muitos estudos doutrinários e a própria jurisprudência sobre a matéria apresentam elementos a auxiliar o intérprete na redução do subjetivismo na identificação de normas gerais.
Cito, por exemplo, o estudo do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para o qual, aspas, as normas gerais são declarações principiológicas que cabe à União editar no uso de sua competência concorrente limitada, restrita ao estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas pelos Estados-membros na feitura das suas respectivas legislações, através de normas específicas e particularizantes, que as detalharão, de modo que possam ser aplicadas direta e imediatamente às relações e situações concretas a que se destinam em seus respectivos âmbitos políticos. Fecho aspas, cito a fonte. Nesse estudo doutrinário, Diogo de Figueiredo Moreira Neto assevera que, apesar da problemática definição dos lindes de atuação da União e dos Estados, a maior utilização da técnica da competência concorrente limitada pelo legislador constitucional decorre, aspas, das vantagens que ela proporciona, mantendo uma solução que possibilita a tessitura de uma malha legislativa que, nacional, tenham condições de mais adequadamente alcançar as peculiaridades políticas, econômicas, sociais e geográficas encontrada em nosso imenso país. Fecho aspas. Técio Sampaio Ferraz Júnior apresenta 2 critérios que auxiliam a identificação de normas gerais referidas no sistema de competência concorrente limitada. O critério lógico-formal, pelo qual a generalidade do texto normativo pode ser aferida em vista de seus destinatários e do seu conteúdo. Seria geral quanto aos seus destinatários, aspas, quando se aplica a universalidade deles, sem distinções, fecho aspas. E quanto ao conteúdo, quando a matéria prescrita se reporta a toda e qualquer ocorrência na espécie, fecho aspas, cito a fonte. Para Técio Sampaio Ferraz Júnior, faz-se necessária ainda a consideração do critério teleológico, aspas. Assim, do ângulo teleológico, a distinção que se há de reportar ao interesse prevalecente na organização federativa. A Federação Brasileira, já pelo disposto no caput do artigo 1º, já pela ênfase na solidariedade, na redução das desigualdades regionais, na garantia de um desenvolvimento nacional, artigo 3º, aponta muito mais para um federalismo do tipo cooperativo, que exige a colaboração dos entes federativos e confere, correspondentemente, menor importância à separação e independência recíproca entre eles. Até formalmente, a mudança da expressão Estados Unidos do Brasil, usado ainda em 1946, para a República Federativa do Brasil, mostra, historicamente, esse objetivo. Ora, afirma ainda o professor Tércio, o federalismo cooperativo vê na necessidade de uniformização de certos interesses um ponto básico da colaboração. Assim, toda matéria que extravase o interesse circunscrito de uma unidade, estadual em face da União, municipal em face do Estado, ou porque é comum, todos têm o mesmo interesse, ou porque envolve tipologias, conceituações que, se particularizadas no âmbito autônomo, engendrariam conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constitui matéria de norma geral, fecho aspas. Da correlação entre o caráter geral da norma e a necessidade de uniformização da matéria nacionalmente se extrai a limitação do poder legislativo nacional na técnica de repartição concorrente de competência não cumulativa. Nesses termos, sob a perspectiva da competência da União, tudo que não alcançar o interesse nacional ultrapassaria o quadro de normas gerais a que se refere o parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição de 1988, tornando-se inconstitucional por invadir esfera legislativa dos Estados-membros. Para Raul Machado Horta, essa, aspas, nova repartição de competências representa uma tentativa para superar o federalismo hegemônico que se implantou na Constituição Federal de 1934, desenvolveu-se na Constituição Federal de 1946 e alcançou seu apogeu na Constituição Federal de 1967 e suas emendas. Se a superação do federalismo hegemônico ocorrer, como é legítimo esperar que ocorra, no funcionamento normativo da Constituição, a repartição de competências implantará o federalismo de equilíbrio,
convertendo em realidade a concepção federal que a Constituição normativa modelou. A desejada convergência do normativo e do real para assegurar a permanência estável da concepção constitucional dependerá da comum obediência pela União e pelos Estados ao princípio da fidelidade federal, a Bundestreue, ao qual a doutrina alemã confere o relevo de princípio central da ordem constitucional federal. Cito fonte. A disciplina sobre o espaço de atuação do legislador no caso de competência concorrente está prevista no artigo 24 e seus incisos da Constituição da República, enumerando-se as competências afetas ao condomínio legislativo, dispondo-se nos parágrafos como essa cooperação é realizada. Novidade em face das ordens constitucionais anteriores, além do evidente alargamento das matérias sujeitas ao condomínio legislativo, está na utilização do termo suplementar, no parágrafo 2º do dispositivo mencionado, segundo o qual, aspas, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, fecho aspas. Abandonou-se, assim, a utilização das expressões supletiva e complementar, de contornos antes já definidos, como leciona Alcino Pinto Falcão, citado pelo ministro Moreira Alves, no julgamento de caso paradigmático, ocorrido sob a égide da carta anterior, aspas. Após que concluir que a legislação estadual subjetiva se dará como suplência à inatividade federal e a complementar em relação às matérias em que a União apenas lançou os princípios gerais, cabendo aos Estados regular as minúcias de execução segundo as particularidades locais. Fecha aspas, esse voto foi proferido na representação 1150 do Rio Grande do Sul, por este plenário, sendo redator para o acórdão o ministro Oscar Correia. A maior parte dos doutrinadores, entretanto, não viu na mudança da terminologia adotada pela Constituição de 1988 alteração significativa do procedimento anterior, porque o termo suplementar tanto significaria complementar como suprir na lição, por exemplo, de Manuel Gonçalves Ferreira Filho e José Afonso da Silva, dentre outros. Estou citando as fontes. Pela interpretação sistemática realizada por essa corrente doutrinária, a autorização para os Estados-membros complementarem as normas gerais editadas pela União, ou seja, estabelecerem as condições necessárias para a sua aplicação, estaria nesse dispositivo constitucional, a saber, o parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição. No exercício dessa atividade complementar, nada impede que Estados-membros reproduzam normas gerais editadas pela União, como acentua, dentre outros autores, Fernanda Dias Menezes de Almeida, em passagem sobre competências na Constituição de 1988, que transcrevo. Tanto essa reprodução facultativa é possível, parece-me, que esse Supremo Tribunal a reconheceu como hipótese a exigir a acumulação objetiva das arguições diretas de inconstitucionalidade, como se tem, por exemplo, na questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade 2844, relatada pelo ministro Sepúlveda Pertence, em cuja emenda se tem ação direta de inconstitucionalidade, cumulação objetiva de arguições de inconstitucionalidade de atos normativos de entidades estatais diversas, hipóteses excepcionais de admissibilidade, aditamento recebido. E no item 2 daquela emenda se tem. Há, no entanto, duas hipóteses pelo mesmo, em que a acumulação objetiva considerada, mais que facultada, é necessária. A primeira é aquela em que, dada a imbricação substancial entre a norma federal e a estadual, a acumulação é indispensável para viabilizar a eficácia do provimento judicial visado. Assim, por exemplo, quando na área de competência concorrente da União e dos Estados, a lei federal de normas gerais e a lei local contiverem preceitos normativos idênticos ou similares, cuja eventual inconstitucionalidade haja de ser simultaneamente declarada sob pena de fazer-se inócua a decisão que só um deles alcançasse. B, a segunda é aquela em que, da relação material entre os dois diplomas, resulta que a inconstitucionalidade de um possa tornar-se questão prejudicial da invalidez do outro, como sucede naquela espécie. Fecho aspas.
A atividade legislativa supletiva, a dizer, a atuação dos Estados, no caso de inexistência da legislação nacional, funda-se no parágrafo 3º do artigo 24, que dispõe que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, fecho aspas. Esse dispositivo pôs fim à controvérsia jurídica existente ao tempo do ordenamento constitucional decaído e referente à possibilidade de os Estados-membros legislarem, suprindo a ausência de lei nacional pela expressão respeitada a lei federal, constante do parágrafo único do artigo 8º da Carta antes vigente. Sobre essa questão, Manuel Gonçalves Ferreira Filho asseverou ser, aspas, desarrazoado até que numa das matérias em que o Estado-membro tem competência supletiva, dentre os quais, por exemplo, a referente ao consumo, fecho parênteses, esse ficasse inerme, à espera de que a União fizesse valer sua precedência para regulá-la, fecho aspas, cito a fonte. Conferiu-se assim aos Estados e ao Distrito Federal a possibilidade de legislarem sobre normas gerais em substituição à União, desde que caracterizada a omissão do Poder Legislativo Nacional no estabelecimento das diretrizes sobre a matéria e ainda fosse adotado o objetivo de atendimento das peculiaridades do ente federado. A legislação nascida dessa atividade supletiva, a meu ver, não produz efeito, senão no espaço territorial do Estado que a tem editado e até que sobrevenha lei nacional disciplinando a matéria em sentido contrário, como estatuído no parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição da República. Aspas, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, fecho aspas. O ensinamento de José Afonso da Silva é exatamente neste sentido, ou seja, que a lei federal superveniente não revoga a lei estadual nem a derroga no aspecto contraditório, esta apenas perde sua aplicabilidade, porque fica com sua eficácia suspensa. Quer dizer, afirma o professor Zé Afonso, também sendo revogada a lei federal, pura e simplesmente a lei estadual recobra sua eficácia e passa outra vez a incidir, fecho aspas, cito a fonte. Embora o estabelecimento das diretrizes sobre as matérias mencionadas no artigo 24 da Constituição da República tenha ficado a cargo da União, percebe-se que o Constituinte buscou solução a valorizar a atuação legislativa dos entes federados, mais próximos dos destinatários da norma, para a efetivação da desejada convergência do normativo e do real. Um dos aspectos interessantes da modesta descentralização legislativa posta na Constituição de 1988 está na consequência lógica da regra posta no parágrafo 4º do seu artigo 24, no sentido da prevalência da lei estadual, editada supletivamente, em relação à lei nacional superveniente quando convergentes. Se a lei nacional superveniente não revoga ou derroga a lei estadual supletiva no que lhe for contrário, não se pode atribuir a fortiori essa consequência em relação às normas gerais posteriormente confirmadas pela legislação nacional superveniente. Nem se alegue que, nessa situação, a legislação nacional simplesmente substituiria a estadual na parte referente às normas gerais, porque essa solução significaria ignorar a expressão contida na Constituição, parte final do parágrafo 4º do artigo 24, no que lhe for contrário, sendo certo que a Constituição não contém disposições inúteis. Tampouco se há de desconsiderar que a simples revogação da lei estadual convergente tornaria inviável a retomada da eficácia desta se a lei nacional superveniente viesse a ser revogada, criando-se lacuna que não surgiria na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 24, devido à recuperação da lei estadual divergente, causando, com isso, inexplicável vantagem para esta. O sistema estabelecido nos parágrafos do artigo 24 da Constituição de 1988 conduz ao entendimento segundo o qual a lei nacional superveniente somente terá eficácia no território dos entes federados que estipularem diretrizes a ela contrários, além, por óbvio, daqueles que não fizerem uso da competência legislativa plena, deixando de surtir efeitos específicos quando a lei estadual supletiva anterior dispuser no mesmo sentido.
Nesses termos, além de ter preservado a unidade simbiológica em todo o território nacional, homenageia-se com a interpretação a iniciativa das entidades federadas que oferecessem à União suas experiências estaduais para o aprimoramento do direito nacional, com a manutenção das leis locais em consonância com a orientação nacional posterior. Tem-se assim que o princípio da prevalência da lei da União, oriundo de competência concorrente clássica ou cumulativa e sintetizado no brocado alemão, Bundesrecht, Bricht, Landsrecht, teve realçado na competência concorrente não cumulativa, posta na Constituição de 1988, o seu aspecto de primazia do interesse nacional, explicitada por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, como aspas, a expressão política máxima com vistas aos efeitos integradores sobre a União como um todo, fecho aspas. Norma geral pode ser critério absoluto apenas para a limitação da atividade legislativa da União na repartição de competência concorrente não cumulativa, podendo ser objeto de exame em ação de controle abstrato, na qual suscitada a superação pela lei nacional dos limites de sua competência. É o que se tem, por exemplo, na medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 927, que ontem chegou a ser citada, relatada pelo ministro Carlos Veloso, em 1994. O critério assim havido, na definição jurídica de norma geral, contudo, parece-me suficiente para evidenciar a inobservância do princípio da fidelidade federal, Bundestreue, quanto à atuação dos demais entes federados, pois estes podem, em sua atividade legislativa concorrente, editar normas gerais com prevalência sobre aquelas editadas pelo Poder Legislativo Nacional. Ganha relevo, assim, a consideração da integridade do interesse nacional para a aferição da rigidez na atuação legislativa dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesses termos, a lei estadual, que a pretexto de complementar as normas gerais editadas pela União, parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição da República, inovar ou dispuser de maneira oposta às diretrizes legais fixadas pela União, violará os limites de sua competência legislativa concorrente. Sob esse fundamento, este Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos de dispositivos, por exemplo, de lei fluminense, segundo os quais eram exigidos dados e informações nos rótulos dos produtos alimentícios comercializados no Estado, além de previstos na legislação nacional. Foi a medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 750, relatado pelo ministro Otávio Galotti. Na mesma linha, a declaração de constitucionalidade de lei paranaense, que, afastando a aplicação de ato nacional com regramento que abrange toda a matéria, dispôs sobre cultivo, manipulação, importação, industrialização e a comercialização de organismos geneticamente modificados. São as ações diretas de constitucionalidade 35 e 3054, relatadas pelo ministro Gilmar Mendes e com julgamento conjunto por este plenário. Eu estou citando outras no mesmo sentido e afirmo que pode-se adotar, como exemplo de atuação deste Supremo Tribunal no tema da repartição de competência concorrente, o julgamento no sentido da procedência da ação direta de constitucionalidade 1245 do Rio Grande do Sul, ajuizada contra dispositivos de lei gaúcha que, ao tratarem de conceito de pesca artesanal, ampliaram a definição estabelecida por texto nacional em matéria de competência concorrente, relator o ministro Eros Grau. Estou citando outros precedentes no mesmo sentido. Por honestidade intelectual, tenho que anotar haver precedentes deste Supremo, nos quais assentada a vedação do cotejo entre a norma estadual e a nacional em ação direta de inconstitucionalidade, ao fundamento de configurar situação de ofensa indireta à Constituição da República. Por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade 2876, de que fui relatora, questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade 2344, relatada pelo ministro Celso de Mello, dentre outras. O que se mantém firme, contudo, é a orientação adotada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3645 do Paraná, na qual foi afastada a preliminar de ofensa indireta, aspas, uma vez que, a despeito da constatação pelo tribunal da existência de normas federais tratando da mesma temática, está o exame da questão adstrita à eventual e direta ofensa pela lei atacada das regras constitucionais de repartição de competência legislativa, fecho aspas.
Ali se concluiu, pela declaração de inconstitucionalidade da lei paranaense objeto daquela ação, relativa a exigências, procedimentos e penalidades sobre rotulagem informativa de produtos transgênicos de maneira explicitamente contraposta à legislação nacional. Esta ação foi relatada pela ministra Ellen Grace em 2006. O entendimento afirmado naquela preliminar, além de respaldar-se nos muitos precedentes antes mencionados, reforça o papel deste Supremo Tribunal como juiz do federalismo posto na Constituição da República, notadamente no que se refere à observância da primazia do interesse nacional, que é princípio de matriz constitucional. Outra questão sensível, na verificação dos limites impostos pela Constituição de 1988, está na exigência prevista na parte final do parágrafo 3º do artigo 24, de atendimento às peculiaridades para justificar o exercício da competência legislativa estadual. Nesse tema, a maior parte da doutrina não distingue as hipóteses de exercício da competência concorrente reconhecidas aos Estados para considerar a exigência desse requisito. Vincula-se com frequência a atuação legislativa estadual ao atendimento de singularidades locais no exercício da competência complementar e no da competência supletiva. Jurisprudencialmente, a imprescindibilidade desse requisito firmou-se com o tempo. No início da vigência da atual ordem constitucional brasileira, este Supremo Tribunal atenuava a sua relevância. Cito para comprovar essa anotação a discussão travada em medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 903, referente à rigidez constitucional de outra lei mineira, a de número 10.820, que, a pretexto de preencher lacuna normativa na legislação nacional sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, impôs às concessionárias de transporte coletivo intermunicipal adaptações em seus veículos para facilitar-lhes o acesso e a permanência. Ao examinar o pedido de medida cautelar em 15 de julho de 93, o ministro Sepúlveda Pertence, no exercício da presidência deste Supremo Tribunal Federal, ponderou, aspas, dado o campo normativo específico da lei discutida, a abrangência da competência privativa da União para legislar sobre transporte há de ser temperada pela competência concorrente dos Estados para dispor sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências. Ora, com esse objetivo, impõe à Constituição que a lei disporá sobre normas de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, parágrafo 2º do artigo 227 da Constituição. Desse modo, é ponderável o argumento de que, na omissão da legislação federal a respeito, seria dado aos Estados dispor a respeito, com base no parágrafo 2º do artigo 24 da Lei Fundamental, não obstante se possa duvidar que, no caso, as exigências questionadas se sujeitem a variações regionais peculiares a determinado Estado, fecho aspas. Contudo, pelos precedentes, também em sede de medida cautelar, em ação direta de inconstitucionalidade, afirmando a consistência da alegação de usurpação pelo Estado da competência privativa da União para legislar sobre transporte, artigo 22, inciso 11 da Constituição, Sua Excelência deferiu ad referendo do plenário a medida cautelar requerida para suspender os efeitos daquela lei mineira, realçando a necessidade de, aspas, reflexão mais madura no julgamento definitivo. Na sessão de 14 de outubro de 93, o relator, ministro Celso de Mello, submeteu a decisão do presidente ao plenário, negando-lhe referendo, no que foi acompanhado pela maioria. Prevaleceu, então, o reconhecimento da plausibilidade da rigidez jurídica do exercício estadual da competência normativa plena para o preenchimento da lacuna sobre matéria tópica, destacada em normas de caráter geral e de estatura constitucional, aspas, que já reconheciam e proclamavam a obrigação de o poder público adotar as medidas concretizadoras no ato legislativo questionado, fecho aspas. A proclamação desse dever estatal imposto aos entes federados e a constatação de ausência da legislação nacional sobre essa matéria tópica serviram, portanto, para afastar momentaneamente a verdade, a dúvida suscitada pelo ministro Sepúlveda Pertence quanto às, aspas, exigências questionadas se sujeitarem a variações regionais peculiares a determinado Estado, fecho aspas. Transcorridos quase 20 anos daquele julgamento, cuja conclusão de mérito foi pela improcedência do pedido de inconstitucionalidade apresentado,
Tem-se hoje evidenciado a importância da questão referente ao atendimento das peculiaridades pelos Estados-membros para sua atuação legislativa concorrente, conforme denotam os debates que motivaram meu pedido de vista na presente ação direta de inconstitucionalidade. Ao conferir à União competência para legislar sobre normas gerais, o sistema da repartição de competência concorrente formatado na Constituição de 1988 conferiu-lhe a atribuição de prescrever as regras nacionalmente uniformes, ou seja, vinculantes a todos os entes federados. Coube aos Estados-membros a singularização daquelas diretrizes, significando isso a regência próxima e direta sobre determinados atos jurídicos, com o estabelecimento de especificações, a concretização de procedimentos, a fixação de minúcias e requisitos necessários à aplicação das normas gerais editadas pela União, sempre para a realização da orientação normativa nacionalmente firmada. Esse sistema de condomínio legislativo objetiva a maior convergência da norma com a realidade, sendo de se presumir que os Estados-membros levarão em conta as peculiaridades locais existentes quando da introdução da Lei Nacional de Normas Gerais no seu ordenamento jurídico. O condicionamento do exercício legislativo ao atendimento de peculiaridades locais surge apenas para a atividade legislativa plena dos Estados, ou seja, quando verificada a omissão da União na elaboração das normas gerais, como expresso na parte final do parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição da República, que cuida especificamente da atividade legislativa supletiva. Trata-se, portanto, de fundamento constitucional para o Estado-membro adentrar o espaço legislativo conferido à União na técnica de repartição de competência concorrente não cumulativa, fixação de normas gerais. A possibilidade de determinado Estado substituir a União no juízo do interesse nacional, resguardado nas orientações e diretrizes fixadas nas normas gerais sobre determinada matéria dos incisos do artigo 24 da Constituição da República, somente se justifica quando situação fática específica, peculiar a um ente federado, exigir a atuação legislativa supletiva estadual. Este o alcance, em minha compreensão, da expressão para atender às suas peculiaridades, constantes da parte final do parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição da República. De se distinguir, assim, o contexto fático exigido para a intervenção legislativa estadual excepcional, competência supletiva, das circunstâncias locais que podem ou não coincidir com a de outros entes federados, a serem considerados na elaboração de lei estadual específica da legislação nacional, competência complementar. Por isso, não considero, com todas as vênias dos que pensam de modo diverso, que a atividade complementar, fundada no parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição da República, somente possa ser exercida pela comprovação de situações peculiares ao Estado-membro, sob pena de se esvaziar sua competência legislativa de concretização e particularização dos atos jurídicos. Entendimento tal dificultaria a formação de lacunas legislativas nos estados que não apresentam justificativas convincentes para complementar a legislação nacional, evitando assim a solução que reconhece à União o espaço para legislar exaustivamente, esgotando a matéria com a elaboração de normas gerais e particularizantes, com o objetivo de suprir a carência legislativa dos residentes naqueles estados. Na atuação legislativa complementar, os Estados-membros do Distrito Federal parecem-me livres para buscar soluções normativas que lhes pareçam mais eficazes na efetivação das diretrizes estabelecidas pela União, enriquecendo-se com isso a experiência legislativa nacional. Essa interpretação homenageia a descentralização federativa sem descuidar da proteção da unidade nacional, evitando-se com isso a mesma tomada de rumos centralizantes que gerou numerosas crises do sistema federal em todo o mundo, como mais recentemente, no início da década de 90, no sistema federal alemão, provocando, como sabido, amplo debate naquele Estado com a adoção de soluções interpretativas
como o princípio da subsidiariedade, segundo o qual a intervenção da União seria justificada somente pela incapacidade dos Estados-membros no desempenho de algumas competências em proveito do conjunto, e legislativa, como a criação do direito de divergência, introduzido na Lei Fundamental de Bonn, com a reforma constitucional alemã de 2006, para conferir prevalência às leis editadas pelos Länders sobre determinadas matérias disciplinadas pela União, ainda que divergentes, soluções das quais não se pode confirmar o sucesso, desculpando-lhe pela extensão dessas assertivas traçadas para a fixação dos fundamentos jurídicos sobre tão importante ponto da Constituição brasileira, qual seja a aplicação do princípio federativo, examino, a partir destas anotações, a legislação impugnada nesta ação. Concordo com o voto do ministro relator Eros Grau, no ponto em que considera, aspas, superada a alegada impossibilidade dos Estados-membros, no exercício da competência legislativa concorrente, prevista no artigo 24, incisos 5 e 8 da Constituição do Brasil, tratarem como consumidor aquele que adquire títulos de capitalização. Com a decisão de improcedência da ação direta de inconstitucionalidade 2591, na sessão plenária de 7 de junho de 2006, redator para o acórdão, ministro Eros Grau, e o consequente reconhecimento de que toda pessoa física ou jurídica utiliza-se como destinatário final de atividade bancária, financeira e de crédito como consumidor, não há mais respaldo jurídico para a tese da autora a sustentar a caracterização do adquirente do título de capitalização como mero poupador. A consequência inevitável do entendimento firmado naquela assentada é a necessária remessa da relação jurídica estabelecida entre as empresas de capitalização e os adquirentes desse produto à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, ou a legislação ordinária que a respeito vigore. Nestes termos, ao proibir venda casada para fomentar ou garantir a circulação de título de capitalização, artigo 1º da lei impugnada, o legislador estadual teria atuado no exercício da competência complementar prevista no parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição da República, conforme assume a Assembleia Legislativa nas informações prestadas. Eu queria fazer um esclarecimento sobre o que levou o Estado de Minas Gerais a editar esta lei. A proibição de venda casada está proibida pelo Código de Consumidor e, no caso do Estado de Minas Gerais, naquele período, nos anos que antecederam a edição dessa lei, verificou-se exatamente esta ocorrência a despeito daquela proibição e chegou-se a questionar se os juizados que recebiam chegaram a dizer, milhares de ações ajuizadas sobre esta lei especificamente, a necessidade de se dar divulgação ampla no Estado de Minas Gerais, repetindo-se o que se continha na norma geral do Código de Defesa do Consumidor. Por isso é que eu fiz questão de firmar o meu entendimento sobre aquela competência do artigo 24. Havia uma peculiar situação processual judicial. Não havia nada de novo na circunstância de ser venda casada. Entendeu, então, o Estado que seria necessário haver uma lei quase que repetindo aquilo que se continha na norma geral, na proibição, porque isto seria divulgado e essas empresas estaduais que estavam adotando esse tipo de comportamento se submeteriam, claro, à norma geral do Código de Defesa do Consumidor, mas com ampla divulgação no caso do Estado. E foi isso, então, que levou ao surgimento esta situação naquele momento. Potencializou-se, digo, a diretriz nacional firmada no Código de Defesa do Consumidor, em cujo inciso 1 do artigo 39 caracteriza a venda casada como abusiva. Artigo 39 daquele Código é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. E o artigo 1º dessa lei impugnada, e que foi considerado inconstitucional nos votos até agora exarados, é vedada a vinculação a outro produto de título de capitalização ou similar por meio de procedimento técnico ou método utilizado, ainda que indiretamente, para fomentar ou garantir a sua circulação ou venda. Ou seja, já havia a vedação genérica e aqui a legislação estadual caracterizou de forma específica.
Daí a combinação, no artigo 3º da Lei Mineira Atacada, das mesmas sanções previstas nos incisos 1, multa, 6, suspensão de fornecimento de produto ou serviço, 7, suspensão temporária de atividades e 12, imposição de propaganda, que já estão no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que é a norma geral. A norma estadual teria, portanto, buscado realçar para o consumidor mineiro, submetido naquele momento a essa específica circunstância, a proteção da legislação nacional dirigida a todos os consumidores do Brasil, dotando de maior eficácia e efetividade a vedação constante do inciso 1 do artigo 39 da Lei Nacional, em relação à venda de títulos de capitalização. Essa conclusão é confirmada pelos fundamentos expostos na tramitação do projeto de lei discutido, projeto de lei número 269, de 2000, de iniciativa parlamentar, e na qual se tem a seguinte justificação, aspas, apesar dos mais de 10 anos de vigência da Lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor, ainda hoje assistimos situações de abuso protagonizadas por fornecedores que, no intuito de viabilizar a circulação e comercialização de seus produtos ou serviços, valem-se de práticas de marketing desleais que têm por objetivo não o esclarecimento, mas a confusão do consumidor. Para ilustrar o que temos dito, isso era a justificativa do projeto. No âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, as práticas comerciais utilizadas pela Sul-América Capitalização S.A., que ao comercializar títulos de capitalização em nosso Estado, induziu consumidores a erro, relacionando o valor do título a bens de consumo em geral. Para evitar esse abuso, notadamente no comércio dos títulos de capitalização e similares, é que apresentamos esse projeto para escrutínio dos nobres colegas parlamentares. Fecho aspas. No controle preventivo de constitucionalidade do projeto de lei impugnado da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Mineira, se consignou, aspas, ao disciplinar a venda de títulos de capitalização e similares no Estado, a proposição em análise pretende corrigir distorções existentes no mercado, os quais têm causado prejuízos aos consumidores, falando-se, evidentemente, no espaço mineiro. Muitas empresas que vendem títulos de capitalização iludem pessoas de boa-fé com promessas mirabolantes, levando-as a acreditar que virão a ser premiadas até mesmo com veículos 0 quilômetros quando quitarem todas as parcelas. Os adquirentes, entretanto, desistem da capitalização no curso do contrato e pedem significativas somas em dinheiro, uma vez que o fornecedor não devolve na integralidade o montante empregado no negócio. A proposta está em consonância com a Lei 8.078 de 90, que dispõe sobre a proteção ao consumidor, cujos dispositivos são de ordem pública e interesse social e objetivam particularmente a proteção do patrimônio do consumidor. Essa Casa Legislativa é competente para dispor sobre o tema, a que se observa pelo disposto no artigo 61 da Constituição Mineira, valendo lembrar ainda que a Carta da República, em seu artigo 24, 5 e 7, coloca como competência comum à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e sobre responsabilidade por dano ao consumidor. Não vislumbramos nenhum vício no que tange à instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar, fecho aspas. O contexto no qual se deu a atuação legislativa mineira foi também realçado pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parecer elaborado para o segundo turno de votação do projeto de lei 1269, de 2000, que dispôs, aspas, há tempos, os órgãos de defesa do consumidor vêm recebendo um número maior de reclamações de pessoas que foram vítimas de publicidade enganosa, o mesmo ocorrendo com o Poder Judiciário, principalmente o Juizado Especial de Relações de Consumo. A utilização de farta publicidade enganosa torna os consumidores presa fácil da esperteza das seguradoras que lançam no mercado planos de capitalização, dando a entender que estão vinculados a determinados bens de consumo, como carros e eletrodomésticos. Ao final do pagamento das parcelas, o consumidor percebe que tem direito apenas ao resgate de parte das quantias depositadas. Muitas vezes, não é informado sequer acerca da incidência de tributos sobre a reserva constituída.
Diante dessa situação lesiva gerada pelas empresas seguradores, estou apontando que é do próprio texto, torna-se imperiosa a edição de normas capazes de impor limites a esses abusos. O projeto em análise vem atender a essa finalidade. Por outro lado, constata-se que a proposição em epígrafe está em sintonia com as normas legais de defesa e proteção do consumidor, artigos 6º, 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, fecho aspas. Poder-se questionar a justificação apresentada para conferir tratamento diferenciado pelo legislador estadual ao consumidor mineiro, mas a existência de peculiaridades, como eu afirmei antes, a meu ver, não configura condição para o Estado-membro exercer legitimamente e com base na Constituição da República a sua competência legislativa complementar suplementar. O que importa, nesse caso, é a observância da diretriz nacional, a convergência das leis dos demais entes federados com as da União, mantendo-se a unidade do interesse nacional e na espécie, parece-me evidenciado, se considerarem os termos da Lei Nacional 8.078 de 90 e na Lei Estadual 14.507 de 2002. A atuação do legislador mineiro justifica-se ainda pela pendência de fundada dúvida na data da edição da lei atacada quanto à aplicação de normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Como eu disse, havia a pendência da ação direta no Supremo Tribunal sem solução, dentre as quais as empresas de capitalização representadas pela autora. Dissipada a dúvida com a conclusão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591, em 7 de junho de 2006, a lei mineira pode ter-se como prescindível, é verdade, mas nem por isso, a meu ver, inconstitucional. Tampouco a vedação constante do artigo 1º da lei mineira 14.507 de 2002 poderia ser tido, na minha compreensão, como dispondo sobre matérias de competência estatuída exclusivamente à União. A Assembleia Mineira não legislou, nem pretendeu legislar sobre sistema financeiro, sobre direito civil, comercial, política de crédito, seguro, sistema de poupança ou captação e garantia de poupança popular. Com a vedação da prática de venda casada na aquisição de título de capitalização, o legislador mineiro não alterou as características desse negócio jurídico e a formação do seu capital. Tampouco dispôs sobre limites de prestações ou como se dará o sorteio da soma de dinheiro da qual participam todos os títulos da mesma série se previsto no contrato. Não tratou de obrigação ou direito relacionados com a atividade intrínseca de capitalização. A matéria, também na minha compreensão, e com as vênias devidas aos que pensam diferentemente, não guarda relação com a autorização e funcionamento de estabelecimentos de capitalização, o que afasta a exigência de lei complementar prevista na norma originária do artigo 192 da Constituição, que estava vigente na data da edição da lei impugnada. Parece-me igualmente descabida a invocação do artigo 48 da Constituição da República, porque a competência do Congresso Nacional para legislar sobre todas as matérias submetidas à União não retira a legitimidade dos demais entes federados de legislarem sobre as matérias sujeitas à técnica de repartição de competência, como parece-me ter-se na espécie vertente. O dispositivo em exame é protetivo do consumidor, não havendo como entrever disciplina legislativa privativa da União a partir da consideração de possíveis efeitos que tal proibição produziria nesse tipo de atividade, ou seja, no domínio dos fatos econômicos. Nesses termos, parece-me não haver se falar em inconstitucionalidade do artigo 1º da lei impugnada, considerado o espaço de atuação legislativa resultante da norma geral editada pela União, que é a Lei 8.078 de 90. É certo que o interesse nacional manifestado nas normas gerais editadas pela União não é exposto unicamente pela lei propriamente dita, não se devendo cogitar de hierarquia de preceitos jurídicos, mas de exame de competências e respeito aos limites fixados constitucionalmente para o seu exercício. É o que se tem, por exemplo, no voto do ministro Moreira Alves, no julgamento antes citado, na representação 1105, aspas,
Note-se, ademais, que para se configurar o vazio que pode ser preenchido supletivamente pelas leis estaduais, é preciso que não haja legislação federal que abarca tão somente as leis, mas também os diferentes atos normativos, decretos, regulamentos, circulares, portarias que emanam da União Federal. A propósito, escreve Pontes de Miranda. Competência legislativa federal concorrente. A competência federal para legislar, entenda-se, qualquer fonte de direito federal e não só a lei, decreto, regulamento, aviso, circular, portaria, jurisprudência interpretativa do direito federal, direito elaborado por corpos paraestatais, se valem as regras jurídicas como direito federal, entra no rol. Fecho aspas. Assim mesmo que cumprido pelo inciso 1 do artigo 39 da Lei 8.078, Mandamento Constitucional de Defesa do Consumidor, inciso 32 do artigo 5º da Constituição, tratando-se de diretriz firmada em lei ordinária, não há, na minha compreensão, impedimento de edição de norma excetuando a sua aplicação em situações específicas, desde que caracterizado o prejuízo ao consumidor com a sua manutenção. A ausência de notícia pelo advogado-geral da União de diploma legal autorizando a prática de venda casada com títulos de capitalização evidencia a inexistência de orientação nacional diversa daquela fixada no Código de Defesa do Consumidor, valendo assim, ainda a transcrição de passagem da manifestação daquela autoridade, que expressamente afirma que não se pode dizer que as instituições financeiras formam um corpo apartado de todo o restante da legislação e que, por isso, possam perpetrar os mais diversos abusos. Digo que, desde 2008, houve edição de atos normativos disciplinando a atividade de pessoas jurídicas adquirentes de títulos de capitalização para utilização em promoções comerciais, individuais ou coletivas, com o objetivo de alavancar as vendas de seus produtos ou a aquisição de seus serviços. A operacionalização, a emissão de autorizações, a fiscalização e a competência para regular essas atividades ficaram a cargo da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, como se tem no Decreto 6388 de 2008. A SUSEP esclareceu, aspas, entenda-se por modalidade incentivo o título de capitalização que está vinculado a um evento promocional de caráter comercial instituído pelo subscritor. O subscritor, neste caso, é a empresa que compra o título e o cede total ou parcialmente, somente o direito ao sorteio, aos clientes consumidores de produto utilizado no evento promocional, fecho aspas. Essa modalidade de título de capitalização funciona, portanto, como instrumento de fidelização da clientela ou de incentivo para a manutenção em dia do pagamento de suas compras, com o objetivo de continuar a participar dos sorteios de prêmios. Contudo, a SUSEP mesma realça em seu sítio na internet não fiscalizar essas promoções comerciais envolvendo títulos de capitalização onde os consumidores ganham o direito à participação em sorteios. Sua atuação restringe-se à aprovação dos títulos que podem ser utilizados nessas promoções comerciais, segundo as regras que as sociedades de capitalização devem seguir para vender esses títulos com as empresas subscritoras. Prevalecia, quando elaborei esse voto vista, senhor presidente, a circular SUSEP 376. Mesmo assim, ao explicitar o funcionamento da modalidade incentivo dos títulos de capitalização, a Superintendência de Seguros Privados realçou a gratuidade inerente à operação realizada pela empresa subscritora envolvendo os títulos de capitalização, aspas. Quando a empresa quer aumentar as vendas de um determinado produto, pode fazer promoções onde o consumidor, ao adquirir aquele produto, recebe gratuitamente um número para participar de um sorteio, pode receber também o título na íntegra. E esse número está ligado a um título de capitalização sempre de modalidade incentivo, fecho aspas. Tem-se, portanto, que eventual vinculação da transação comercial à aquisição onerosa de um título de capitalização não se subsume à esfera material da legislação sobre títulos de capitalização, tanto que é tratado por essa norma infralegal desta entidade. Ainda que se pretendesse avançar sobre a relação estabelecida entre a empresa subscritora e o consumidor,
Eventual afastamento da regra geral constante da Lei 8.078 somente poderia ocorrer por meio de lei nacional stricto sensu, sob pena de se reconhecer a determinada entidade vinculada ao Executivo o poder de afastar a incidência de normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. Por isso, a autorização para a vinculação do título de capitalização a outro produto, realizada por decreto, regulamento, aviso, circular ou portaria, não tem o condão de afastar a diretriz estabelecida na lei nacional, sendo esta a norma geral a ser considerada pelos Estados-membros no exercício de sua competência concorrente suplementar e que afere, inclusive, o espaço de autonomia política do ente federado. Importante realçar que esse entendimento não diverge do que foi assentado, por exemplo, pelo ministro Moreira Alves, no precedente citado, a representação 1105. A diretriz nacional ainda pode ser estabelecida em ato normativo de estatura legislativa menor, mas havendo orientação diversa em diploma legal hierarquicamente superior, esta é que poderá prevalecer e que valerá na repartição de competência concorrente. Esta razão pela qual, senhor presidente, pedindo vênia aos ministros que já votaram no sentido diferente do que estou expondo, não vislumbro eiva de inconstitucionalidade no artigo 1º da lei estadual, na forma que acabo de fundamentar. Quanto aos demais dispositivos da Lei Mineira 14.507, apenas o artigo 2º exigiria maiores considerações, porque o terceiro repete as sanções previstas no Código do Consumidor expressamente, e os artigos 4º e 5º limitam-se a cuidar de simples regras de aplicação da lei estadual, vigência e revogação das disposições em contrário. O artigo 2º estabelece que, aspas, a informação ou publicidade referente a título de capitalização conterá dados comparativos entre a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor capitalizado e a valorização obtida na caderneta de poupança por investimento de igual valor no mesmo período. No voto originariamente proferido, o relator ministro Eros Grau distinguiu entre as definições jurídicas de informação e publicidade para, a partir da competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial, expressa no artigo 22, inciso 29 da Constituição da República, assentar a inconstitucionalidade da expressão ou publicidade, constante do artigo 2º, e, consequentemente, do inciso 3 do artigo 3º, que institui como penalidade a imposição de contrapropaganda. Realçou, então, Sua Excelência, que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todas as características importantes do produto ou serviço para saber exatamente o que poderá esperar deles. Segundo a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, o capital de resgate do título de capitalização, aspas, será sempre inferior ao capital constituído por aplicações idênticas na caderneta de poupança, já que dos pagamentos efetuados no título, desconta-se uma parte para custear as despesas administrativas da sociedade de capitalização e, quando há sorteios, uma parcela para custear as premiações, fecho aspas. Ainda sobre o capital formado no título de capitalização, a SUSEP esclarece que a atualização monetária existente é composta, em geral, pela taxa referencial e juros mensais, sendo que estes não incidem sobre a totalidade dos pagamentos, como ocorre na caderneta de poupança. Assim, aspas, dizer que a atualização pela TR não significa dizer que o capital formado será igual ao que seria constituído por meio de caderneta de poupança. A exigência da lei estadual impugnada, portanto, facilita a compreensão pelo consumidor dessas circunstâncias no momento de oferta do título de capitalização, auxiliando-o na decisão de adquirir esse produto e evitando, assim, posterior frustração. Quanto à obrigatoriedade da mesma informação nas ações de publicidade, a qual configura, como realçou o ministro Eros Grau, prerrogativa do fornecedor voltada para atrair consumidores, tem-se, na minha compreensão, manifesta invasão do Estado na seara legislativa reservada à União. Nestes termos, não há como admitir o estabelecimento de sanção de imposição de contrapropaganda prevista no inciso 3 do artigo 3º da Lei Mineira questionada. Peço desculpas mais uma vez, senhores ministros, senhor presidente, pela extensão do voto, mas observo ter me parecido fazê-lo
não tanto pela especificidade do caso, mas pela necessidade de estabelecerem os parâmetros interpretativos sobre essa complexa distribuição de competências na Federação Brasileira, que ontem foi no brilhantíssimo voto do ministro Luiz Fux, em outra ação, tido exatamente como um dos pontos sobre os quais deveria ser verificada no Supremo qual a interpretação a prevalecer. E por isso é que eu fixei essas bases para chegar a essas conclusões. Peço muitas vezes desculpas pelo alongado, mas pelo exposto eu estou julgando parcialmente procedente a ação com as vênias dos ministros Eros Grau, ministro Marco Aurélio e o ministro César Peloso, que julgaram totalmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade apenas do inciso 3 do artigo 3º e da expressão ou publicidade constante do artigo 2º da Lei Mineira 14.507 de 2002. É como voto, senhor presidente. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Já não está presente no plenário o ministro relator. E lembro-me que antecipei votos sobre a matéria, ao qual aderiu o próprio relator, no que julgava apenas parcialmente procedente o pedido formulado nesta ADIM. O que temos na espécie, não pretendo retrucar a mestre Carmen Lúcia. Nós temos uma lei estadual disciplinando comercialização. Uma lei estadual que veda a vinculação a outro produto de título de capitalização similar, por meio de procedimento, técnica ou método utilizado, ainda que indiretamente, para fomentar ou garantir sua circulação ou venda. Certo ou errado, adentrou-se aqui o campo em si da disciplina da comercialização, adentrou-se o campo do sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Por isso é que, com uma certa picardia, no voto que proferi, perguntei por que a disciplina tão mais clara, talvez, do que a disciplina do Código de Consumidor, que nós já assentamos aplicável às instituições financeiras, quanto apenas aos mineiros. Trata-se de matéria que, sem dúvida alguma, daí a razão de ser da competência privativa da União, deve ser disciplinada de forma linear, como foi, para ressaltar, pelo Código de Consumidor. Mas o legislador não parou nessa vedação. Também considerado o sistema de comercialização de títulos, dispôs sobre a publicidade a ser observada. Essa publicidade já está no Código do Consumidor de aplicação nacional. E aí, no artigo 3º, cogitou das sanções. Presidente presente, legislação única, já é difícil a fiscalização em si, nesse campo. O que se dirá se cada Estado, devemos realmente homenagear a Federação, mas o que se dirá se em cada Estado tivermos com peculiaridades próprias, como ocorre, né, uma disciplina? A meu ver, não há campo para se cogitar aqui da competência normativa concorrente da União, dos Estados e dos municípios. A meu ver, incide na espécie, e essa sempre foi a jurisprudência do Supremo, o disposto no artigo 22, avançar, repito, a competência exclusiva da União para legislar sobre direito civil, sobre direito comercial, sobre política de crédito, câmbios, seguros e transferências de valores, sobre o sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular.
sem procuração do relator, mas porque sustentei esse ponto de vista assentado em que o julgamento teve início, reitero o voto preferido e digo que já avançamos no campo do reconhecimento de uma certa autonomia legislativa dos Estados-membros, considerada uma jurisprudência pretérita. Ontem mesmo eu disse neste plenário que, com a decisão do processo relatado pelo ministro Luiz Fux, o ministro Célio Borja, se aqui estivesse, ficaria muito satisfeito. E se assistiu à nossa sessão pela TV Justiça, teve esse sentimento. Mas daí caminhar-se para se mitigar, e isso não interessa à sociedade, a própria Constituição, no que prevê nessas matérias a competência exclusiva da União, é um passo demasiadamente largo. Por isso, reitero o voto proferido, julgando como fez o relator e também como fez, a seguir ao meu voto, o ministro César Peluso, totalmente procedente ao pedido formulado na inicial desta audiência. Pois não, agradeço a nova intervenção de Vossa Excelência. Tomo agora o voto do ministro Barroso. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de destacar, sem favor, a profundidade analítica do voto da eminente ministra Carmen Lúcia, que não apenas repassou amplamente a jurisprudência, como percorreu a melhor doutrina na matéria, a começar pelo saudoso professor, não meu, mas certamente de Sua Excelência, o professor Raul Machado Horta, cuja tese célebre de titularidade foi sobre a autonomia do Estado-membro. E acho que Sua Excelência fez um excelente recenseamento da jurisprudência na matéria e da sua oscilação ao longo do tempo. A interpretação constitucional, ela não é feita de uma forma estática, nem ela é absoluta em termos temporais. Ela muda ao longo do tempo, na medida em que muda a sociedade e na medida em que muda a percepção que as pessoas têm dos fatos sociais. De modo que o Supremo passar a entender hoje diferentemente do que entendia em momento anterior, não significa que estivesse errado no momento anterior e que esteja certo agora. Significa, em certos casos, que o Supremo é capaz de acompanhar a evolução dos fatos sociais e a evolução da própria percepção que a sociedade tem desses fatos. Nós temos aqui, em sessões seguidas, rediscutido a questão da federação. Eu já tive a oportunidade de suscitar, o ministro Celso já teve, o ministro Gilmar já teve, e ontem o ministro Fux, num analítico, precioso voto, rediscutiu essa questão. E percebo, presidente, inclusive com citações, Vossa Excelência não estava presente, mas em mais de um momento, da doutrina de Vossa Excelência sobre federação no voto do ministro Luiz Fux. Eu percebo e adiro que vem se formando um certo consenso nesse plenário a propósito de duas questões. A primeira, a de se flexibilizar o que nós temos considerado como sendo um modelo federal, ou a obrigatoriedade da simetria ao modelo federal. E mais de uma vez se suscitou nesse plenário, e eu concordo, que este conceito de experimentalismo democrático, de que há experiências que podem e devem ser feitas no âmbito dos estados como laboratórios de inovações, é uma coisa saudável para a democracia. De modo que acho que a primeira premissa que temos estabelecido é a conveniência de se flexibilizar a obediência máxima a um modelo federal. E acho que uma segunda tendência que vem se fixando no plenário é a de potencializar a competência legislativa dos estados quando exercitada
com razoabilidade e sem descompasso com o princípio republicano. Um dos problemas que geraram a jurisprudência centralizadora do Supremo em matéria federativa é que, muitas vezes, a legislação estadual refugia ao princípio republicano, manipulada por oligarquias locais que legislavam em causa própria. E, para prevenir-se desses abusos, o Supremo sobrepôs a ideia republicana à ideia federativa em sucessivas decisões, e é legítimo e compreensível. Mas acho que agora nós estamos tentando avançar em direção contrária. E, com todas as vênias a quem pensa diferentemente, eu acho que a eminente ministra Carmen Lúcia foi capaz de refletir no seu voto a evolução da jurisprudência e a tendência de mudança que tem marcado a percepção desse problema por parte do plenário do Supremo Tribunal Federal. De modo que eu vou concordar integralmente com o voto de Sua Excelência, que torno a louvar, não por cortesia nem por formalidade, mas porque verdadeiramente substantivo e capaz de servir como uma bússola nesse momento em que nós estamos procurando reconstruir a jurisprudência em matéria de federação. Eu, quando fiz o meu próprio estudo do caso, até fiquei com uma ligeira dúvida, embora assim, o artigo 2º empregue o termo publicidade, de que se pudesse interpretar publicidade como divulgação. E aí eu acho que não haveria inconstitucionalidade. Mas eu não vou me apegar a essa especificidade semântica e, portanto, vou deixar de lado essa possibilidade de interpretação, digamos, conforme ou retificadora, para me filiar textualmente à posição de Sua Excelência, de modo a considerar inconstitucional, presidente, somente a referência às expressões publicidade, que consta no artigo 2º, e imposição de contrapropaganda, que se encontra no inciso 3º do artigo 3º, aí sim por entender que esta matéria, propaganda comercial, é de competência privativa e excludente, portanto, da União Federal. De modo que eu estou votando, presidente, no sentido de acompanhar o voto da relatora, sem deixar de registrar que penso que a posição que vinha prevalecendo era consentânea com o entendimento que o tribunal tinha. Na verdade, há um autor que disse que a expressão peculiar interesse dos municípios constituiu ao longo da história brasileira o grande tormento dos intérpretes. E agora, as peculiaridades dos estados também. Mas acho que nós devemos interpretar com cautela, mas expansivamente a competência dos estados em matéria legislativa, razão pela qual eu louvo e adiro integralmente a posição da relatora. Presidente, é como voto. Então, agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Da ministra Carmen Lúcia, não do relator, né? Da ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência adere à divergência. Adiro à divergência. Pois não, ministra Rosa Weber. Que o voto de Sua Excelência foi tão substancial, né, que retratou o que geralmente se adota quando se relata, né, um recurso ou uma DI. Ministra Rosa. Senhor presidente, eu também. Eu vi verdadeiramente encantada o voto da ministra Carmen Lúcia, que com uma clareza e uma maestria ímpares, a meu juízo, solucionou a matéria na linha que tenho refletido. Inclusive, sob a minha relatoria, se encontram ADIs relativas ao amianto, também há com outros referentes a impostas ou trazidas por diplomas legais dos diferentes estados e ainda pela lei federal, onde todas essas questões vão retornar.
por isso, também ouvi ainda com maior interesse a explanação da ministra Carmen Lúcia, a quem acompanho na íntegra, ou seja, pedindo toda a vênia ao ministro Marco Aurélio, que não é o relator, mas que votou na mesma linha do relator, no sentido da total procedência da ADI, eu a julgo parcialmente procedente, nos termos da divergência aberta pela ministra Carmen Lúcia, agora acompanhada. Agradeço a Vossa Excelência, colho o voto do ministro Celso de Mello. Senhor presidente. Já votou? Não, é que já Antes de mais nada, e aqui já foi muito bem assinalado pelos eminentes ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, o magnífico voto proferido pela eminente ministra Carmen Lúcia estabelece premissas, define, para usar a expressão de Sua Excelência, parâmetros interpretativos sobre a complexa distribuição de competências no âmbito do Estado Federal brasileiro. É um voto primoroso e que representa, a partir da densidade dos próprios fundamentos sobre os quais ele repousa, esse é um voto que representa um passo significativo neste processo de reflexão por parte do tribunal a respeito da construção de uma doutrina do federalismo que efetivamente põe em destaque e prestigie a questão da autonomia dos Estados-membros, que representa, como todos sabemos, a própria pedra angular do modelo de Estado federal que entre nós existe. A procedência parcial, realmente, ela se impõe, tendo em vista uma regra de competência privativa da União Federal, tal como definida no artigo 22, inciso 29, que comete com absoluta privatividade à União Federal competência normativa para legislar sobre propaganda comercial. E foi precisamente a partir dessa cláusula de exclusividade que a eminente ministra Carmen Lúcia extraiu e deu suporte ao seu juízo de parcial inconstitucionalidade do que se contém no inciso 3º do artigo 3º da Lei Mineira e também da expressão normativa, aspas, ou publicidade, fecha aspas, inscrita no artigo 2º dessa mesma Lei Estadual 14.507 de 2002. Mas o que é fundamental neste voto que hoje a ministra Carmen Lúcia profere, o que é fundamental é exatamente a análise precisa e profunda que Sua Excelência fez, notadamente a propósito do alcance do artigo 24 e de seus parágrafos 2º e 3º. Aqui há realmente uma multiplicidade de questões que têm, na verdade, merecido amplo debate nesta Corte, seja hoje ou no regime constitucional anterior, seja por parte do próprio magistério doutrinário. Tanto que Sua Excelência põe em destaque um ponto importante quando aborda a questão do parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição, que superou uma controvérsia doutrinária que havia sob a égide do ordenamento constitucional anterior. E também que permite examinar o outro tema a ele associado e que se refere ao problema das chamadas lacunas normativas preenchíveis no cotejo entre a legislação de cunho nacional e aquela fundada no exercício da competência suplementar dos Estados-membros. No caso, senhor presidente,
Eu também farei constar do meu voto algumas das razões que expus em julgados anteriores, que tenho aqui em mãos, mas eu, pedindo vênia, senhor presidente, eu também acompanho a eminente ministra Carmen Lúcia para, julgando parcialmente procedente esta ação direta, declarar a inconstitucionalidade do inciso 3º do artigo 3º e da expressão ou publicidade inscrita no artigo 2º, ambos da mesma lei estadual, da Lei 14.507/2002, do Estado de Minas Gerais. Bem, agradeço o sempre profundo voto de Vossa Excelência e vou me manifestar brevemente sobre essa questão, pedindo vênia divergência para acompanhar o relator original e, sobretudo, convencido agora, mais uma vez, pela intervenção do eminente ministro Marco Aurélio. Eu peço vênia para dizer que acabo de voltar da Europa, onde viajei por 2 países, pela Itália e pela Inglaterra, pelo Reino Unido, em viagem oficial, onde tive contato com diversas autoridades, com presidentes das cortes dos 2 países, com o ministro da Justiça e outras mais. Participei e tive extenso contato com juristas do mundo inteiro no Global Law Summit, que comemorou no Reino Unido os 800 anos da Magna Carta, e li, evidentemente, todos os jornais que me vieram às mãos durante o tempo que estive no exterior, e o que mais se comentava na Europa era justamente esta possibilidade de default que a Grécia poderia dar no que tange aos créditos que assumiu com a União Europeia, créditos estes assumidos com o Banco Central Europeu e com o Fundo Monetário Internacional. Com a eleição de um novo partido de esquerda, o Syriza, houve um rompimento unilateral das obrigações que a Grécia assumiu com a União Europeia, em que essa estabeleceu uma série de condições para que pudesse fazer repasses financeiros, e uma dessas condições era justamente um equilíbrio orçamentário e a adoção de medidas drásticas de contenção de despesas por parte do governo. O que eu quero dizer com isto é que nós estamos transitando num terreno extremamente delicado, que é o terreno que diz respeito à política monetária de um Estado. E a União Europeia, num certo sentido, ela se assemelha a um Estado, é quase um Estado federal, e a pulverização de decisões contrárias a uma orientação central pode levar justamente a um desequilíbrio tal que leve a própria União Europeia ao naufrágio, ao desfazimento eventual desta associação de Estados, que até agora tem se havido com bastante êxito, inclusive introduzindo uma moeda própria, que é o euro. Eu sou um federalista convicto, tenho escrito bastante. Ontem eu soube que tive a honra de ser mencionado pelo eminente ministro Luiz Fux, num voto que ele proferiu, que foi acolhido unanimemente, em que Sua Excelência fez menção a um trabalho meu sobre federalismo, mas neste caso, e eu sempre tenho assinalado isso, quando se trata da intervenção do Estado no domínio econômico, uma decisão por parte do poder central, mesmo numa federação, a meu ver, exclui outra participação qualquer. E a nossa Constituição, data vênia, é extremamente explícita nesse aspecto. O ministro Marco Aurélio, com muita felicidade, a meu ver, pensou alguns dispositivos em que não se permite qualquer tipo de tergiversação hermenêutica data vênia, com devido respeito da interpretação dos demais colegas que apresentaram brilhantes votos. O artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e comercial, no inciso 1º.
No inciso 6º, sistema monetário e medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 19º, sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. Nesse aspecto, me parece que a Constituição é bastante explícita, não há nenhuma possibilidade, data vênia, ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência apresentou um belíssimo voto, fez uma resenha muito instrutiva e substanciosa da evolução jurisprudencial da Casa, mas me parece que aí não cabe a concorrência concorrente, supletiva dos Estados-membros, e, sobretudo, no momento em que nós estamos passando por um ajuste fiscal e todos estamos examinando e participando e acompanhando a dificuldade que tem o atual ministro da Justiça de estabelecer determinadas medidas para colocar o país novamente na trilha do desenvolvimento. Da Fazenda. Da Fazenda. Nós estamos aqui no lapsus linguae, o ministro da Fazenda. Portanto, me parece que o ministro Marco Aurélio, com a devida vênia, colocou com muita propriedade que este é um campo em que não se pode permitir nenhuma divisão de competências sob pena de se impor a balbúrdia no país, num terreno delicadíssimo como é esse, qual seja o da captação da poupança popular. Eu, então, pedindo novamente vênia divergência aos demais ministros que acompanharam o brilhante voto da ministra Carmen Lúcia, eu me associo ao voto do eminente relator, do ministro Eros Grau, portanto, da ministra Marco Aurélio e do ministro César Peluso. Nós temos, então, 4 votos a 4. Temos que deixar a decisão para uma próxima sessão em que poderão, eventualmente, participar o ministro Dias Toffoli, que se encontra justificadamente ausente, e o ministro Gilmar Mendes também, que não se encontra no momento do plenário, mas certamente se ocupando de outros afazeres. Parece-me que talvez nem com a presença dos dois, nós vamos ter que esperar o 11º, porque não vai ter quórum para nenhum dos dois lados. Não, se os dois aderirem a uma das correntes, sim. Mas se cada qual se posicionar em uma delas, teremos 5-5, revelando como é nefasto atrasar-se a indicação daquele que deve ocupar a 11ª cadeira no Supremo. É verdade, e Vossa Excelência toca num ponto muito importante. Essa omissão que está se tornando irrazoável e até mesmo abusiva por parte da senhora Presidente da República na indicação de um novo juiz para o Supremo Tribunal Federal, parecendo reproduzir, guardadas as devidas proporções, a situação de abuso perpetrada por um antecessor de Sua Excelência na Presidência da República, o Marechal Floriano Peixoto, em 1893, quando, insatisfeito com diversos julgamentos pronunciados pelo Supremo Tribunal Federal... O presidente não é militar. Exatamente. Mas ele, insatisfeito com determinados julgamentos efetuados pelo Supremo Tribunal Federal, simplesmente recusou-se de modo arbitrário a fazer as indicações. Isso inviabilizou o funcionamento do Supremo Tribunal Federal durante 2 ou 3 meses, por falta de quórum. No caso, obviamente, não há esse problema, a não ser quando ele ocorre pontualmente, mas essa omissão já está interferindo no resultado dos julgamentos. Terça-feira, na segunda turma, isso se verificou quando, em razão da falta de indicação, já se vão 7 meses, a segunda turma foi obrigada a proferir determinada decisão, precisamente em face de um empate insuperável. E, de novo, quer dizer, adia-se um julgamento porque nós estamos realmente experimentando essas dificuldades que vão se avolumando. É lamentável que isso esteja ocorrendo.
Bem, então fica suspenso o julgamento sobre o Estado e, oportunamente, ele será levado à pauta novamente. Eu tenho uma pequena questão de ordem a trazer ao plenário, que é a seguinte: nós acordamos, eu consultei os eminentes pares, no sentido de fazermos uma sessão extraordinária na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, e todos estavam de acordo, em substituição à sessão que não pudemos ter na quarta-feira passada. A quinta. E nós na quinta não. Foi a sessão de quinta. A sessão de quinta, da quinta-feira. Então, esta decisão que nós tomamos de comum acordo foi publicada no dia 11/2 do Diário Oficial e nós enviamos para a publicação dia 9/2. No entanto, nós fomos informados que o Superior Tribunal Eleitoral alterou a sistemática de suas sessões e passará a ter sessões apenas na parte da manhã. E teria uma sessão coincidente com a nossa, embora mais cedo, às 9 horas. Mas nada foi publicado lá, houve apenas uma decisão administrativa, o acórdão correspondente não foi publicado. Nossa sessão já foi publicada no Diário Oficial e com uma extensa pauta, inclusive com repercussões gerais. Eu soube de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, presidente daquela casa, por interposta pessoa, que os membros daquela corte fariam esforços no sentido de fazer uma sessão mais abreviada e viriam em seguida para cá. Eles começariam às 9, nós começamos às 10. Eu indago, então, da corte se é o caso de nós cancelarmos a nossa sessão ou mantemos, porque já a publicação... Presidente, o acessório segue o principal. Não enquadra o TSE propriamente como acessório, mas acima está o Supremo. Conforme ressaltado por Vossa Excelência, houve a designação da sessão com publicação de pauta. Creio que devemos realizar normalmente a sessão às 10 horas, impreterivelmente, e haverá, estou certo, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, providências no sentido de cancelar a sessão designada para o dia 5, né? Isso. Às 9 horas. Pois não. Senhor presidente, na qualidade de integrante do Tribunal Superior Eleitoral, eu posso afiançar a Vossa Excelência que nós vamos realizar a sessão da quinta-feira em horário compatível com o início da sessão do Supremo. E bom, fico muito grato, mas era meu dever consultar a corte, porque havia uma certa perplexidade com relação à possível coincidência, mas então vejo que a corte concorda em que mantenhamos a data avançada e já publicada no Diário Oficial. E aguardemos que o Tribunal Superior Eleitoral não marque as sessões para as 14 horas. Tá bem, ministro. Vamos fazer um intervalo regimental de 30 minutos. Agradeço a intervenção de todos.